Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia, quadro que traz pra vocês aí de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas no horário de Brasília, aqui no YouTube, alguns dos principais destaques do esporte a motor. Já aproveito a você, já peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho também para receber as notificações assim que os vídeos forem ao ar e não esqueça de também dar aquele curtir para fortalecer bastante a gente, isso fortalece muito a gente, ajuda com que o conteúdo chegue a outros fãs de automobilismo, assim como vocês. E nesta quarta-feira, dia 12 de agosto, então o destaque aí fica em conta da Mercedes, né? Será que a Mercedes pode sair da Fórmula 1? Então tivemos aí a assinatura hoje do contrato da Mercedes, né? A indicação da assinatura do Pacto de Concórdia para até 2021. O que significa isso? Então, na verdade, o Pacto de Concórdia, as equipes assinam, é um bônus que elas recebem e é uma indicação de que elas ficarão por mais 5 anos na temporada. Mas lá no começo, quando surgiu aí os assuntos na mídia sobre o Pacto de Concórdia, que vencia então este ano, vence agora, então o Wolff disse que em meio à pandemia da Covid-19, que a gente sabe desse novo normal que o mundo vive, que afetou todo mundo, e não foi diferente também com as equipes de Fórmula 1, então o Wolff sugeriu que esse contrato fosse apenas renovado, né? Então que não houvesse uma assinatura por mais 5 anos e que as equipes pudessem optar por uma renovação e mais lá para frente isso fosse revisto. Então, na verdade, foi mais ou menos assim que aconteceu, né? A Mercedes, aí as equipes têm uma opção, vão ter uma opção de no final de 2021 elas podem até deixar o esporte, se for o caso, né? Então, na renovação do contrato, tem lá dizendo uma nova cláusula que as equipes podem, então, deixar o esporte em 2021, né? Eu digo deixar o esporte de uma forma extrema, mas ali eles vão ter uma opção no contrato, então a gente já pode prever aí que no final ali, em meados aí de agosto de novo em 2021, a gente vai estar falando novamente sobre essa reassinatura, né? Essa reafirmação do Pacto de Concórdia, e com isso então traz à tona aí uma certa indecisão, né? No mínimo indica uma certa indecisão da Mercedes com relação ao futuro dela na Fórmula 1, né? Vamos citar, por exemplo, aqui então que a Mercedes não tem contrato com os pilotos nem para o ano que vem, agora tem com Bottas, desculpe, né, na verdade, mas ela não tem uma dupla para o ano que vem, é só mais o ano que vem com Bottas também, é uma renovação de 1 ano de contrato. Ainda o Hamilton está em negociação, é muito provável que ele assine para mais uma temporada, então a gente já vai ver aí um indício da permanência, né, do que a Mercedes espera com a assinatura do contrato do Hamilton. Se for um contrato um pouco maior, então obviamente aí a equipe já tem intenção, já indica intenção de ficar mais um tempo no esporte, que é o caso, por exemplo, da Ferrari, né? Então o Charles Leclerc tem contrato até 2024, a Red Bull também tem um contrato com o Verstappen um pouco mais longo, então indica aí que a equipe já de fato, pelo menos nos planos, por enquanto, por hora, já estão indicando que eles permaneçam no esporte. E a Mercedes não, né? E aí, hoje também, então a gente teve uma outra novidade aí que pode gerar uma certa teoria da conspiração. Aproveito até para fazer a propaganda aqui do nosso podcast, o F1 Mania em Ponto, né? Então comigo e com o Carlos Garcia, segunda a sexta-feira aí, os destaques do esporte a motor, falamos sobre isso lá, hoje sobre essa teoria aí da conspiração, então sobre a permanência da Mercedes, né? Falamos um pouco, então conferem lá, mas eu vou explicar aqui para vocês. Então seria mais ou menos assim, hoje a gente viu que naquele caso Racing Point, né, sobre a legalidade do RP20, que envolve diretamente a Mercedes, que inclusive agora está sendo acusada aí também de ter fornecido os dados em 2020, então a McLaren, que vinha sempre se posicionando aí contra a Racing Point, então agora ela ficou do lado da Williams. Williams e McLaren resolveram não levar os protestos adiante, enquanto de outro lado, Ferrari e Renault estão ainda protestando contra a legalidade do RP20, e aí a gente fizemos uma ligação aqui, por exemplo, por que a McLaren vinha indicando sempre que ia protestar, o Zac Brown falou sobre isso várias vezes, e agora então ela se posicionou aí já contra. Pode ser um indício de que há um dedo da Mercedes aí nisso tudo, né?
Então, a Mercedes, como não tem certeza se ficará no esporte, a McLaren vai receber motores Mercedes na próxima temporada, seria então uma grande candidata aí a ser equipe de fábrica de novo da alemã, né? Por que não? Então surge aí essa teoria da conspiração envolvendo o Pacto de Concórdia e também esse posicionamento das equipes com relação a Racing Point, que ainda vai dar muito pano para manga, né? A Mercedes, ela tá ali em cima do muro, né? Mas na verdade pode até ter respingos aí na Mercedes, depende do que a FIA indicar, então pode sim haver respingos na Mercedes. Então é isso, poderia a Mercedes deixar a Fórmula 1? Será que essa teoria da conspiração faz sentido para vocês? Deixem aqui seus comentários, vamos bater um papo aí, vamos trocar algumas ideias sobre esse assunto. Este foi algum dos destaques de hoje, né? Acompanhe essas e outras notícias no site da F1 Mania, o f1mania.net. Acompanhe também nossos outros conteúdos, já falei aqui do F1 Mania em ponto, lá nos agregadores de podcasts. Você acompanha também semanalmente o F1 Mania Mundo Afora com o Alexander Grunwald, o Felipe Giacomelli e o Leonardo Marçom, um panorama dos brasileiros aí no exterior. Tem também aí sobre MotoGP, o Full Gas Podcast, aí tudo sobre MotoGP com Gabriel Carvalho e Gabriel Lima também semanalmente nos agregadores aí de podcasts da F1 Mania. Por hoje é isso, lembrando que essa semana de GP da Espanha de Fórmula 1, e então nessa quarta também começa aí a última etapa, né, a última rodada dupla da grande decisão da Fórmula E, que já tem como campeão o português Antônio Félix da Costa, aí título inédito para o piloto português da Techeetah, que também conquistou aí o tricampeonato na categoria. A gente traz mais informações sobre isso para vocês ao longo da semana. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais. Valeu!